A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos, estou aqui para mais um vídeo. Meus irmãos amados, estamos, meus irmãos, vivendo assim um tempo. Estamos vivendo assim um tempo onde as pessoas perderam completamente o temor da palavra de Deus. Gravei um vídeo aí ontem. E a pessoa fez um comentário ali maldoso, né? Mandou que eu fosse fazer pergunta, não sei para quem que era. Olha, meus irmãos, como as pessoas elas estão perdendo o temor de Deus, né? As pessoas elas estão pior do que nos dias de Noé. As pessoas elas estão muito rebeldes, perderam completamente o temor de Deus. Mas aqueles que tiver com sinceridade com Deus, tiver, meus irmãos, pregando a palavra de Deus, orando, jejuando, não guardando mágoa no seu coração, andando com sinceridade diante de Deus, com certeza essa pessoa não vai ser surpreendido na volta de Jesus. Agora essas pessoas que ficam se escarnecendo da palavra de Deus, sem ter nenhum temor, meu conselho para essa pessoa é que ainda há tempo para ela se converter de verdade. Porque, meus irmãos, a gente está vendo isso até no meio dos cristãos, no meio de pastores, pastores aí renomados, né? A gente está vendo isso até no meio dos pastores. Eu estava vendo aí um vídeo do pastor Júnior Trovão, e ele entrou nesse assunto aí do anticristo. E eu vi que ele não sabe nada sobre esse assunto. Não é porque ele é pastor que ele tem que saber tudo o que diz as escrituras. Eu vi que ele não sabe nada sobre esse assunto e ele começou a gritar. Agora, por que que fica assim? Porque muitas das vezes é confrontado com a verdade. Quando é confrontado com a verdade, e aí, meus irmãos, não aceita e quer partir para o ataque. Fica gritando, né? E não é assim que a gente tem que fazer. Querer ganhar as pessoas num grito. A gente tem, meus irmãos, que abrir a Bíblia e encaminhar as pessoas no caminho certo, para que elas tenham um encontro com Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, eu estou com a Bíblia aqui aberta em Mateus capítulo 24 e até o versículo, eu vou ler até do versículo 1 até o versículo 3. Eu vou repetir porque tem pessoas que às vezes não entendem o que a gente está falando. Capítulo 24 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 3, para que a gente entenda sobre este assunto, ao qual a gente precisa falar. Porque, meus irmãos, muitas pessoas já foram enganadas a respeito desse assunto. Muitas pessoas que o Deus deles por aí é o mamon, né? Trocaram Deus pelo dinheiro, quando a palavra de Deus diz que a gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente serve a um, ou a gente serve a outro. E aí a gente já tem visto muitos aí servindo a mamon, que é o dinheiro, e não a Deus. E é por isso, meus irmãos, que muitas das vezes não conhece um assunto desse. Mas a gente está sempre falando para as pessoas humildes. Essas pessoas que estão servindo a mamon já foram enganados com esses assuntos e agora não querem voltar atrás, né? Mas Deus está dando tempo para eles. Então a gente vai estar sempre falando aquilo para aqueles que são humildes, que querem realmente ter
o encontro com Deus. Então diz assim os versículos, meus irmãos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles fizeram essa pergunta para Jesus, e Jesus, meus irmãos, não deixou eles sem resposta. Se fosse os fariseus, com certeza Jesus não tinha dado a resposta certa para eles, né? Porque os fariseus pediram um sinal para Jesus. Jesus disse: uma geração incrédula e adúltera não tem nenhum sinal. O sinal é o sinal do profeta Jonas, né? É o sinal que é dado para eles. Mas para os seus discípulos que creram nele e que estavam seguindo a ele, Jesus não respondeu assim, meus irmãos. Jesus teve todo prazer de ensinar para eles sobre essas coisas. Você entendeu aqui no versículo 3 que os discípulos fazem 3 perguntas para Jesus? Eles fazem 3 perguntas. Quando será a destruição do templo? Em outras palavras, quando será o fim do mundo? E quando será a tua volta? Eles fizeram essas 3 perguntas para Jesus. Meus irmãos, quantas das vezes eu li essa passagem aqui, esse capítulo, eu lia e não entendia. Não entendia. Então, meus irmãos, tem um versículo da Bíblia que é preciso Deus revelar para nós. E isso não é de qualquer maneira. Isso tem que ser na base da oração, do jejum, buscando pelas madrugadas, nas vigílias. E aí, meus irmãos, tem pessoas que é engraçadinho demais, né? Que é engraçadinho demais, faz comentários maldosos. Por quê? Porque não tem o temor de Deus, não tem o temor da palavra de Deus. Aí acha que isso aqui é brincadeira. Mas a gente sabe que a gente pagou preço para entender o que a Escritura está falando. Agora, quem não tem compromisso com a palavra de Deus, fica por aí se escarnecendo, fica por aí fazendo comentários maldosos, porque não tem o temor da palavra de Deus. Então veja bem, meus irmãos, que no versículo 3 aqui, eles fazem 3 perguntas para Jesus. Quando será a destruição do templo? Em outras palavras, né? Quando será o fim do mundo? E quando será a tua vinda? E Jesus respondeu. Se você pegar do versículo 4 aqui, e você ler até o versículo 13, Jesus está dando respostas, os sinais, ele está mostrando os sinais até a destruição do templo, que seria uma guerra entre Israel com Roma, né? E ali, meus irmãos, após Jesus ter falado isso,
há 70 anos. 70 anos, com 70 anos após Jesus ter falado isso, a gente sabe que veio ali o Tito, né? Ali de Roma, aqueles reis dali, o Tito e o Adriano, né? O Tito parece que era o pai do Adriano. Eles vieram, meus irmãos, e destruíram tudo. Aí você vai ver, você vai ler do versículo 4 até o versículo 13. Ele vai dar sinais sobre a destruição do templo. E aí no versículo 14, Jesus ele vai falar do fim do mundo. Quer dizer que aí já deu resposta para duas perguntas. E aí quando você chega no versículo 15, Jesus vai falar da sua volta. Ele vai começar a falar da sua volta do versículo 15 até o versículo 41. Ele vai dar resposta sobre a sua volta. E quando a gente chega no 29 e no versículo 30, Jesus diz, depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, e então ver nas nuvens, o Filho do Homem, todo olho verá, o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória. Como que aqui não está falando do arrebatamento? Como que aqui não está falando que a igreja vai passar pela grande tribulação? Como? E aí, meus irmãos, tem pessoas que faz uma salada com esses dois versículos, que nem muita gente, que nem a Nadir mesmo essa semana, que falou que aqui não está falando da primeira volta, está falando da segunda. Já vi também pastor pregando no versículo 15 e dizendo que ali está falando da guerra de Roma com Israel, quando Tito destruiu o templo, destruiu a cidade. E não é nada disso. Medite no versículo 3, que os discípulos estão fazendo 3 perguntas e Jesus vai dar a resposta para eles do versículo 4 até o versículo 41. Amém, meus irmãos? Então quero que vocês meditem para que vocês não sejam enganados. Meus irmãos, pastor aí, Júnior Trovão, eu vi ele entrar nesse assunto e começar a gritar. E aí, meus irmãos, querendo ganhar as pessoas que parece que não gritam. E não é bem assim. Não é bem assim as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. E aí a gente tem que ter mansidão para abrir a Bíblia Sagrada e caminhar as pessoas no caminho certo, né? As pessoas, meus irmãos, começam a dar grito assim porque elas se sentem confrontadas com a verdade e elas não querem aceitar. Meus irmãos, é uma vergonha para muitos pastores aí quando fala do versículo 3 do Apocalipse, né? Capítulo 3 do Apocalipse, versículo 10, e diz que ali a igreja subirá ali. É uma vergonha. Como que vai se interpretar o resto dos capítulos, né? Porque Jesus fala para o pastor dos irmãos aí, aqueles irmãos primitivos, né? Da igreja primitiva. Jesus fala para aquele pastor que estava cuidando daquela congregação. Ele diz, assim como tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tentação que há de vir. Então a gente vê que é um recado que o que ia acontecer ali nos dias daquele pastor ali. Jesus fala, assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Então aconteceu naquele dia ali, enquanto ele estava vivo. Não tem nada a ver de pastores dizer, meus irmãos, que ali se trata do arrebatamento. Olha, meus irmãos, tanta heresia, né?
E aí são pastores aí, meus irmãos. É, pastores aí consagrados, né? Pastores aí de nome. Meus irmãos, eu acho isso uma vergonha, né? Então, meus irmãos, fica aí mais este vídeo para a vossa meditação. Que Deus assim vos abençoe.